Olá, que bom ter você comigo aqui no De Bem com a Vida, um programa que faz de tudo para ver você sorrir de corpo e alma. O programa desta semana está transformador. Entrevistados e temas da maior importância. Confere o que nós produzimos para você. Vamos entender o consórcio sob novas óticas, com o especialista Rafael Varela. Nós vamos entender como fazer a sua empresa crescer, feito bolo caseiro, com a estrategista digital Fernanda Chaves. E também saber como a constelação familiar pode ajudar nas dependências químicas com a consteladora familiar Cláudia Fortuna. Consórcios de uma forma que você nunca viu. Conversamos aqui no De Bem com a Vida com o especialista Rafael Varela, que na verdade ele é CEO da R7 Consórcios. Como vai você, Rafael, de bem com a vida? Tudo bom, tudo tranquilo. Rafael, eu queria que tu explicasse para nós, da geração 50 mais, para a economia prateada, um pouquinho sobre o que é e os benefícios que os consórcios podem nos trazer, por favor. O consórcio hoje em dia, ele não está mais para quem compra alguma coisa. Eu quero comprar uma casa, quero comprar um carro. Não é mais para isso. É claro que é para isso também, né? Mas não é só para isso. O consórcio ele pode ser usado como investimento, para trazer bastante dinheiro para a pessoa que está fazendo. Ele pode ser usado para aposentadoria, inclusive. Opa! Ele pode ser usado para alavancar o patrimônio da pessoa. Ele pode ser usado para trocar um aluguel por um negócio próprio. Então, tem vários tipos de negócios e vários tipos de consórcio que pode ser feito. Nós vamos começar sobre consórcio para aposentadoria, que eu tenho certeza que a minha amiga e o meu amigo vão estar muito ligados, porque a aposentadoria pode sim ser a melhor fase da nossa vida. Uma coisa que eu sempre falo eu sempre uso de exemplo, e eu tenho bastante clientes que são médicos. Por que o médico ele não se aposenta? Dificilmente o médico se aposenta, porque ele não consegue, depois de aposentado, ter a mesma qualidade de valores que ele teria. Sim. Então, o médico, às vezes, ele está trabalhando com 70, 75 anos, 80 anos. Ele não consegue descansar. Porque aquela condição que ele tem, ele não vai conseguir ter depois que ele se aposentar. Eu tenho médicos que fazem 2 milhões de reais, 3 milhões de reais, 1,5 milhão de reais para se aposentar. Depois que termina o plano, ele recebe em dinheiro o valor. Ele não precisa pagar por aquela coisa. Então, ele fica rendendo para ele, e depois que ele terminou o plano de crédito, no caso, ele recebe os valores em dinheiro. Isso quer dizer assim, que ele faz um investimento numa tacada e depois Vai pagando por mês. vai pagando por mês e ao finalizar esse investimento, ele passa a perceber esses valores? Sim, isso mesmo. E ele vai, à medida que o tempo vai passando, de ano em ano, o consórcio ele reajusta. E ele vai ter esse ganho no reajuste. Então ele vai ganhando cada vez mais. Ele começa, por exemplo, com 100 mil reais. Daqui a um ano, o consórcio dele vai virar de 100 mil para 107 mil. Mais um ano, de 107 para 112. Rafael, nós estamos falando de um investimento mensal de quanto para quem quer usar o consórcio como aposentadoria? A partir de 207 reais já consegue se... 207 reais já consegue se investir. 207 por mês? Isso, consegue? Uma casa de 80 mil reais. Olha. Vai começando com 80 e vai aumentando durante o tempo. Excelente, né? Me parece ser uma alternativa para quem quer curtir a sua aposentadoria, podendo viajar, podendo passear, podendo cuidar da saúde. Mas a gente também pode usar o consórcio, Rafael, para edificar sonhos. Quem de nós não pensa em ter assim uma casa na praia, um sítio, fazer uma poupança para viajar? Também pode ser usado para isso? Pode, claro que pode. Para edificar sonhos, né? Comprar sítios. E a principal vantagem do consórcio para o financiamento eu vou adquirir um bem, vai ser pago na hora,
só que eu vou ter pago para ele 3, 4 vezes mais para o financiamento. E o consórcio tem uma taxa muito, muito, muito baixa. Eu vou demorar um pouquinho mais para conseguir aquele sonho que eu quero, mas depois que eu conseguir, vai ser muito mais fácil de eu pagar. E muito mais cedo de quitar essa dívida também. E é seguro, Rafael? Claro. Porque, assim, a gente hoje passa por tantos riscos, né? Tantos golpes, tantas falências. O consórcio é seguro? O consórcio ele é regido pelo Banco Central, hoje em dia. Antigamente, era a Receita Federal que cuidava disso. Hoje é o Banco Central. O Banco Central garante para o consorciado todo o dinheiro que ele investiu. O Banco Central garante. Vamos colocar, se uma empresa falir ou quebrar, o Banco Central vai pagar essa pessoa que está fazendo o consórcio. Mas, também hoje em dia, tem muito menos empresas lidando no mercado. Então, todas elas são muito fortes financeiramente, entendeu? São muito fortes financeiramente. Mas, às vezes, né, assim, essa força dá um problema, acabou. Eu digo assim, se tem o Banco Central, ele garante o investimento que o cliente fez. Garante. Quer dizer, se der um problema de gestão, se der um problema entre sócios, bom, Garante. O cliente, aquele pessoal que fez o consórcio, ele não fica a ver navios? Não fica. Tudo é garantido pelo Banco Central. Maravilha. Rafael, que orientação a geração 50 a mais deve adotar para fazer um consórcio seguro e não cair no conto da sereia? Primeiro, procurar um profissional habilitado pela empresa que tu está fazendo. Primeira coisa. Procure um profissional que seja representante daquela marca. Essa é a primeira dica que eu dou. Segunda dica é procurar empresas fortes, né, no mercado. Empresas que estão no topo da tabela, que estão no topo de vendas, entendeu? Por quê? Porque a pessoa que está contratando vai ter mais condição de contemplar. Uma empresa mais forte, ela arrecada muito mais dinheiro. Sim. Mais sólida, né? Mais sólida. O consórcio, ele é um conglomerado de pessoas que depositam seu valor ali para pegar seu crédito. Quanto mais pessoas pagando, maior a chance de contemplar. Perfeito. Então fica a dica para você que quer edificar sonhos, que quer aumentar os seus investimentos. Vou te perguntar mais uma coisa. Tem uma idade, tipo assim, a pessoa já está aposentada ou está em fase de aposentadoria. Ela ainda pode utilizar o consórcio para engordar a sua aposentadoria? Não tem idade. Eu tenho clientes com 87 anos, 90 anos. Olha, então quer dizer, mesmo aposentado e mesmo estando com 80 anos ou mais, ainda pode fazer? Claro, não tem nenhuma idade. Mas vale a pena no caso? Vale, claro que vale. Tu pode fazer um consórcio um pouco mais curto, para ter uma renda um pouco mais perto também. Perfeito. Nós vamos deixar aqui o Instagram da empresa, do Rafael Varela, para que se você tiver alguma dúvida ou mesmo, de repente, pensar em viajar, comprar aquele sítio, aquela casa na praia, quem sabe não é esta a oportunidade de edificar seus sonhos. Rafael, muito obrigado e volte sempre ao nosso De Bem com a Vida, trazendo informações que qualifiquem o nosso melhor estar. Muito obrigada. Muito obrigado. O sistema imunológico protege seu corpo. Ele é essencial para a sua sobrevivência. Quando o seu sistema imunológico funciona da maneira esperada, você se sente bem. Seu sistema imunológico está evoluindo todos os dias, enquanto combate as várias ameaças à saúde do mundo moderno de hoje. 4Life Transfer Factor é a maneira natural de fortalecer seu sistema imunológico. 4Life Transfer Factor educa suas células imunológicas. Dá suporte a seu sistema imunológico para que ele seja capaz de reconhecer, reagir e se lembrar de possíveis ameaças. Você vive melhor quando está saudável.
me pegou sorriso, sorrindo, mas é verdade. Já fiquei pensando sobre como eu vou usar o consórcio para viajar e experimentar sonhos. Sonhos você vai ver agora. Como fazer a sua empresa, uau, crescer feito bolo e aumentar o seu ticket no mercado, porque afinal de contas nós merecemos. Quem nos orienta é a nossa estrategista digital, Fernanda Chaves. Olá, Fernanda Chaves. Olá, Cris. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu tenho conversado bastante com vocês aqui. Palavras-chave. E esse palavras-chave não é só porque é do meu nome, pela importância que ela tem em todo o digital. Agora, no último mês de agosto, o Instagram lançou uma nova atualização e ela é praticamente baseada em palavras-chave. Na prática, como isso acontece? Você sabe quando acessa o Google e faz uma pesquisa e clica em algum link e vai parar numa página de Facebook? É exatamente isso que vai acontecer com o Instagram. Vídeos e imagens podem cada vez mais aparecer dentro da pesquisa de palavras-chave do Google. Então, é muito importante cada vez mais você dedicar um tempo de escrita e de produção do teu conteúdo focado na sua palavra-chave. Eu vou dar mais um exemplo aqui, que a Cris falou antes, sobre bolo. Se você vende bolo de laranja e é a sua especialidade, coloque como palavra-chave bolo de laranja. E não é somente bolo ou bolo caseiro, ele é específico, porque quando nós buscamos uma receita, nós buscamos uma receita de bolo de laranja. Ela é sempre muito específica. Isso que faz o diferencial da sua palavra-chave dentro das redes sociais e no Google. Perfeito, já coloca em prática hoje mesmo. Vai lá, toma um cafezinho, toma água, toma um chá, volta e coloca em prática. E qualquer dúvida, podemos deixar, né, Fernanda? O contato da Fernanda Chaves, a nossa estrategista digital, liga para ela, manda um WhatsApp, pergunta e vamos colocar em prática hoje mesmo. Depois conta para nós se a dica foi uma dica valiosa. Valiosa é o nosso comercial chegando agorinha e aguarde, porque coisas incríveis virão por aqui. Estamos de volta no De Bem com a Vida, trazendo coisas também incríveis, conforme eu disse, o programa de hoje está transformador. Você sabia que somente no Brasil 12 milhões de pessoas fazem uso de algum tipo de dependência química? E essa dependência química não faz o sofrer só do doente, não. Faz o sofrer de toda a família. Como será que a constelação familiar pode contribuir para este quadro de doença e de dor do grupo familiar? Este é o tema que nós teremos agora com a consteladora familiar, que tem uma benção no nome, Cláudia Fortuna. Desnecessário, mas por educação, vou te perguntar, de bem com a vida, Cláudia Fortuna. Com certeza, e depois desse programa, mais de bem ainda, porque nós sabemos que vamos levar algo importante, tchim-tchim, para vocês. Nós vamos levar uma mensagem muito interessante. A Cris falou em 12 milhões de pessoas. Eu vou tomar uma água, porque é importante a gente aceitar a água. A gente brindou, tem que completar. Enquanto isso, Cláudia, tem uma história aí que a gente diz que a pessoa que tem dependência química é uma questão, ele é mau caráter, Meu Deus, que coisa mais absurda, mais arcaica dizer isso a respeito de alguém que está doente, verdade? Bom, eu já começo com a questão doença. Doente ou salvador? Doente ou? Salvador da família. Sério? Pode ser um salvador da família. Sabe por quê? Porque as famílias, elas adoecem, né? As famílias adoecem. As pessoas adoecem. Mas alguém da família, às vezes, catalisa tudo isso, pega para si, e parece que aquela pessoa é o problema. E todos os outros ficam ali dizendo, ai, coitadinho do fulaninho. E fico pensando num nível que às vezes não é consciente. Então, falar pensando talvez não seja a melhor opção, mas
fica dentro do seu cérebro, da sua consciência. Que bom que não sou eu. Que bom que é ele. Ele que é o doente. O doente. Por que eu vou fazer entre aspas? Porque talvez essa pessoa esteja salvando todos os outros membros da família. Não tem nada de mau caráter, a gente tem que estender o entendimento das coisas. E aí vem uma coisa bem importante para isso. Nós sabemos, através de muitas constelações, que geralmente tem uma relação entre as dependências químicas com a falta do pai. E aí eu sei que é um tema polêmico, porque o que é pai? Pai é quem cria, pai é quem fabrica. Eu vou falar pai no sentido de quem fabricou. Biológico. Biológico. Biologia. Vamos falar de biologia de DNA. Quem fabricou? Então, o pai, que é a parte masculina, então a gente tem polos, né? Tem polo mais masculino, polo mais feminino, existem muitas intermediações entre esses extremos. Mas vamos falar desse polo masculino. Quem fabricou o polo masculino quer dizer pai biológico. Este pai, por muitos motivos, às vezes está emaranhado com uma questão sua. E também não resolveu a sua questão, e também está lá todo errado na sua própria vida. Não cria esse filho, não se aproxima desse filho, tem uma barreira invisível entre pai e filho, como muitas vezes a gente vê relatos assim. O que vai acontecer? Vai faltar essa força do masculino. Quando falta a força do masculino, falta uma coisinha muito importante para a vida das pessoas. E não é só em relação às dependências, observem bem. Falta o não. Nossa capacidade de dizer não. Olha. Porque o sim, ele vem de quê? Da mamãe. Do coração. E o não vem da onde? Vem do pai. A nossa capacidade de dizer não, ela vem através do nosso pai. Quando nos falta essa capacidade, nós também não conseguimos dizer não ao vício. Nós também não conseguimos dizer não à droga, à bebida. Então, é muito importante que as pessoas entendam que, muitas vezes, elas estão a serviço de algo pela família, elas estão salvando a sua família, e a família normalmente sabe isso, e super protege, inconscientemente sabe, sente, e a dinâmica familiar é de superproteção. Por quê? Porque senão não se criava. Se tivesse a força do não, tu acha que... O limite, né, Cláudia? É o famoso limite que vira e mexe, a gente fala aqui. E aí não é incomum que um constelador diga o seguinte: a mãe não consegue salvar alguém das drogas. Não é que a gente esteja sendo taxativo ou tentando dizer que a mãe não tem força. Não, a mãe tem. A mãe tem força para dizer o sim, para ir para a vida, para dizer eu vou, eu consigo, eu faço, eu vou me tratar. Sim, a mãe tem esse poder. Essa força vem dessa mãe biológica, que é o sim. Mas precisa também do não. Porque se eu digo sim a tudo, eu me entrego. Sim. Vamos pro Peru? Sim, mas quero um carro novo. Sim, mas e aí? Eu preciso da força, às vezes, do não. E se falta, tanto um quanto o outro vai trazer transtornos, sim. Mas o não, às vezes, é o que a gente encontra mais presente na dependência química. Então, quando a gente analisa alguém com uma situação dessas, uma família, que tu falaste muito bem, toda a família sofre. Namorada sofre, filho sofre. Pais, avós, né? Colegas de trabalho, colegas de aula, vizinhos. Eu tenho a minha manicure muito querida, minha fiel manicure há anos, mais de década, nem vou dizer quanto tempo. Manda um beijinho pra ela. Bia, um beijo, amanhã nos vemos, amada. Ela sofre um pouco com um vizinho que tem um transtorno. E aí que isso não fica restrito em 4 paredes. Exato. Nós não vivemos isolados. Quem tem essa ilusão, Cris? Não, mas eu faço o que eu quero. Até por ali. Porque a partir dali é o limite do outro. E nós não podemos ir. Então, quando a gente tem uma situação dessas, e muitas pessoas talvez que estão aí assistindo sofram com isso, sejam pessoalmente e sejam através das suas famílias, e vendo os seus familiares sofrerem com o seu comportamento, vejam se não é possível vocês se organizarem e fazerem uma constelação. Por quê? Constelação vai salvar? Vai ser mágica? Não sei, talvez sim. Não posso afirmar que não pode. Pode. Já vi muita gente que se transformou a partir de uma constelação.
Então, não posso te dizer, não vai ser mágico. Mas também não posso te dizer, vai ser mágico. Essa resposta não tem. É uma construção, né, Cláudia? Também tem a questão da construção. Mas eu estou dizendo que a constelação, ela pode levar para um caminho que vai achar as soluções, que vai encontrar com mais facilidade, porque muitas vezes a solução, a pessoa certa, o tratamento certo, está ali na frente da gente, a gente não enxerga. A gente, às vezes, estava do outro lado da rua, era só atravessar, estava ali pertinho, e a gente não enxerga. Quando a gente tem a chance de dar esse passo, de olhar para si e dizer, epa, acho que alguma coisa tem que mudar, se não em mim, pelo menos na minha família. Porque, como eu disse, às vezes é uma doença da família toda. Sim. Mãe muito permissiva? Sim. E por que uma mãe se torna muito permissiva? Por quê? Mal? Não, é por amor. É por amor. Mas é um amor saudável? Não. Porque se fosse saudável, trazia bons frutos. Quando um amor adoece o outro, ele não é um amor saudável. Mas, Cláudia, como é difícil. Não, É. Trazendo para a vida real, assim, nossa, como é difícil tu saber até onde o amor é saudável e até onde ele ultrapassa os limites, né? E aí, talvez tu me pergunte, né? Eu vejo pela tua carinha que tu já está me perguntando isso. Como dosar? Como não ser permissiva demais? Como se orientar nisso? Quando atentar para o sinal vermelho? Primeiro que a gente tem que olhar para o outro e não para as nossas questões. Toda mãe, eu não sou mãe, mas toda mãe que eu converso, que eu convivo, que eu constelo, que eu tenho amigas, elas sempre dizem o seguinte, tem uma culpa envolvida aí. Eu não consegui segurar o teu pai para ele te criar, então eu agora te dou em excesso. Eu não consegui ficar contigo quando tu era pequeno e estava doente porque eu tinha que trabalhar, então agora eu não consigo dizer não. Essa é uma coisa que a gente encontra em muitas pessoas, mas tem uma coisa interessante aí. Às vezes isso também é cortina de fumaça, como eu digo, para uma coisa maior, para a própria mãe. Talvez ela também não consiga dizer não. Talvez para ela também tenha faltado. Seja difícil. E seja sistêmico nessa família, essa falta do pai. E famílias alternativas, vamos dizer assim. Hoje em dia nós temos super muitas. em moda. Nós não estamos falando dessas famílias. Porque essa polaridade é, como eu disse, ideologia. Não é costume, hábito, vivência. Mas aí não tem solução? Sempre tem solução. Constele, veja o que tem. Veja como ser uma linha mais dura, mais rígida com o filho. Às vezes é necessário dizer mais não para que ele possa dizer sim para a vida. Perfeito. Para que ele possa ficar de bem com a vida, é verdade. Cláudia, como isso é verdadeiro, e a minha amiga e meu amigo que estão no De Bem com a Vida, porque se assiste o programa é porque realmente querem qualificar a sua jornada. Como é importante a gente perceber duas coisas diante de tanta sabedoria da Cláudia. Eu sou fã da Cláudia, trago ela no programa, porque ela inspira a estar de bem com a vida. Não carregue sacos de areia que não são seus, né, Cláudia? Com certeza. Vai lá, constela, tira fora. Que não é teu, não te pertence, manda embora. E também a gente ter a grandeza de perceber quando algo na casa não está bem. Sim, porque a gente quer viver uma fantasia, a gente quer viver uma vida perfeita e a gente merece. Aí é que também tem uma questão bem interessante, a gente merece isso. Não pense que você não merece. Então eu não mereço. Não merece. Sonhe, almeje e faça algo para chegar lá. Não fique esperando que alguém de fora resolva. Ninguém vai resolver. Ninguém vai resolver. Você tem que ter as rédeas da sua vida na mão. Cláudia, sempre tão bom conversar contigo. Nossa, assim, essa tua paz, eu rogo para que chegue nas casas, nos lares dos nossos amigos do De Bem com a Vida. Infelizmente, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a Cláudia por se dispor a compartilhar tanto saber, tanta experiência, né, Cláudia? Muitíssimo obrigado. Eu é que agradeço e digo para vocês ficarem de bem com a vida. E para você, nós vamos desejando muitas bênçãos, muitas alegrias, muita saúde, muita paz e mande embora aquele saco de areia que não me pertence. Até o nosso próximo. De Bem com a Vida.